Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Eu geralmente me mantenho afastado dessas questões mais populares, eu não acompanho nem assisto TV aberta, mas eu vou jogar aqui os meus 50 centavos a respeito desse caso da Kéfera no programa da Fátima Bernardes, acho que é Encontro o nome dele. É outro programa lacrador que provavelmente deve estar no mesmo caminho daquele programa lá da Fernanda Lima, do Amor e que o negócio não deve dar audiência nenhuma, não deve dar audiência suficiente, provavelmente vai acabar sendo cancelado mais pra frente. Mas eu pensei em dar a minha contribuição a respeito desse caso, a respeito desse vídeo, porque ele me lembrou um vídeo do Marcos, do Metaphysics of MGTOW, que é um vídeo de 1 ano atrás, mais ou menos, que ele falava a respeito do seguinte, não era nem aquela questão de, por exemplo, a gente sabe que o feminismo ele não é sustentável, ele é um movimento, uma ideologia que não se sustenta e que acaba destruindo a si mesmo. Porque a gente vê os efeitos que o feminismo faz na taxa de natalidade, na economia. Só que tinha um outro aspecto social que ele comentou a respeito, que o feminismo ele devora a si mesmo. Ele acaba provocando uma guerra civil dentro do feminismo. É basicamente que nem aquela serpente que devora a si mesmo, que é a Ouroboros. E esse videozinho curto aí da Kéfera no programa da Fátima Bernardes representa exatamente isso. Porque da mesma forma que tem o pessoal esquerdista, o pessoal justiceiro social, eles começam a criar escalas e hierarquias dentro desses grupos, dentro desses movimentos, separando até mesmo dentro do grupo alguns privilegiados e alguns não privilegiados, alguns supostos oprimidos e alguns supostos opressores. E isso daí é uma coisa que surgiu ali depois da segunda onda feminista, quer dizer, o cara que é MGTOW, mas conhece pra caramba de feminismo, né? Mais do que muita feminista, mas enfim. Por volta da década de 70, eu acho que foi nos Estados Unidos, começaram com esse negócio de feminismo interseccional. Eu vou explicar o que é isso. É basicamente como se criasse, é uma expressão que também a gente começou a usar na internet nos últimos anos, que são as Olimpíadas da Opressão. A pessoa que é mais oprimida é aquela que tem que ganhar mais pontinhos, é a pessoa que tem que receber mais tapinhas nas costas e subir na hierarquia. Então eu vou explicar o que é. Com esse negócio do feminismo interseccional, que é uma coisa que a gente viu claramente nesse vídeo aí, de um falando assim, não é tua hora de falar. Não é o seu lugar de fala. Tipo, tem que ficar quieto. Tudo certo. Anjo, vai com Por calma. exemplo, a gente também não. Basicamente era isso que a Fátima e a Kéfera falaram pro cara ali que tava participando do programa. E a hora que, indiretamente, né, de uma forma bem passiva-agressiva, mandaram ele meio que calar a boca e baixar a bola. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é! A plateia berrando e aplaudindo. Então o feminismo interseccional, ele cria essa ideia que dentro do grupo, dentro do movimento feminista, tu tem uns oprimidos e uns opressores. Então assim, os mais opressores de todos seriam, por exemplo, vamos dizer, movimento LGBT com feminismo. Por que não tem mais LGBT dentro do movimento feminista? Porque exatamente por causa desse negócio do feminismo interseccional, os homens que viraram trans, né, que nasceram homens e viraram trans, e os caras que são drag queens, esses todos foram colocados para fora do movimento. E o que é mais engraçado, porque o movimento LGBT ele foi construído e financiado pelos homens. Foram os caras que no começo do movimento LGBT iam pra rua fazer passeata e apanhar de policial. Mas enfim, com o feminismo interseccional eles criam dentro do feminismo essa hierarquia. Então assim, vamos supor, os mais privilegiados e menos oprimidos, assim, os que têm que ter menos protagonismo, outra expressão horrível que nem empoderamento, os que têm que ter menos voz e menos protagonismo seriam os homens, porque eles nasceram no corpo de homem, é corpo opressor, e não tiveram que fazer cirurgia nem nada, eles só têm aquela orientação deles, que não é uma coisa que segue a norma da sociedade. Então esses são os opressores dentro do movimento feminista. Aí os outros poderiam ser assim, descendo a escala, poderia ser assim, os drag queens, depois disso poderia ser os homens trans,
porque nasceram no corpo errado e tiveram que ainda fazer uma cirurgia, só que ainda assim nasceram homem, então é opressor. E daí depois disso tu surge, por exemplo, um exemplo aí da Kéfera e da Fátima Bernardes, que é aquela mulher hétero, de classe média ou de classe alta, branca. Essa daí tem que ter menos voz ainda. E daí vai descendo, e depois vem a mulher negra, e começa a falar mulher negra pobre, porque logicamente na cabeça desse pessoal todo mundo que é branco é rico e todo mundo que é negro é pobre. Aí tipo a mais oprimida depois é a negra, e depois pode colocar uma nativa americana, uma índia, alguma coisa assim, para ser a mais oprimida ainda, minoria da minoria, né? Os fracos e os comprimidos. Você sabe o que está realmente acontecendo no Brasil? Existe um segredo que está sendo escondido de você. E ninguém quer que você descubra. Mas eu revelei tudo. Gravei um webdoc cinematográfico com fatos e verdades que podem mudar a sua forma de enxergar o país. Assista antes que tirem do ar. O link está na descrição ou no meu perfil. Ah, e para você que me seguir aqui no YouTube E também no meu canal secreto. vou liberar gratuitamente um curso completo sobre como ganhar dinheiro na internet. Tá tudo na descrição. Vai lá agora. Então tu começa a ver, por exemplo, essas guerras civis surgindo, de, por exemplo, inicialmente, das mulheres com os drag queens, os homens trans, entendeu? E daí já começa a detonar com o movimento. Outro grupo que eu esqueci de falar também, por exemplo, as mulheres lésbicas, entendeu? Então até aí eles podem ter meio que uma civil de querer dizer que não, que a mulher hétero branca que está no movimento feminista e a mulher negra hétero que está no movimento feminista, elas são menos oprimidas do que as mulheres lésbicas, entendeu? Então a gente pode fazer aquele combo, por exemplo, da mulher feminista, lésbica, anã, negra, judia, tá ligado? Essa vai estar no ápice, assim, do protagonismo. Vai ser simplesmente troféu joinha, que a hora que ela fala alguma coisa, todo mundo tem que calar a boca. Mas enfim, já deu pra explicar um pouco o que é esse interseccionalismo, esse feminismo interseccionalista. Então esse vídeo do Marcos, ele falou exatamente isso, um ano atrás. Que ia começar a rolar essas civis dentro do movimento feminista, e é uma coisa que detona com ele mesmo. É a mesma coisa que aconteceu com o pessoal da justiça social. Esse pessoal SJW, justiceiro social, que começou a querer detonar com a indústria dos quadrinhos, dos filmes e dos videogames, é a mesma coisa. E a gente pode ver isso claramente nesse vídeo canceroso da Kéfera no programa da Fátima Bernardes. E agora vamos analisar o vídeo em questão, cara. Quer dizer, o que a Globo pretende com isso, cara? Fazer um programa basicamente aulinha de feminismo de manhã em TV aberta, entendeu? E uma outra coisa, a quantidade de cuck na plateia. Mas enfim, presta atenção no que acontece no vídeo, no comportamento tanto da Fátima quanto da Kéfera, da outra senhorinha mais idosa. Tipo, olha o comportamento inaceitável do pessoal. A pessoa, total ausência de empatia, total ausência de respeito, total ausência de educação. Eu acho que umas 2, 3 vezes no vídeo elas simplesmente cortaram o cara ali que foi fazer a pergunta. Basicamente, daquela forma bem passiva-agressiva, mandando o cara calar a boca. E isso bate exatamente naquele negócio da interseccionalidade, aquela coisa assim, não tenta tirar o nosso protagonismo, agora a gente vai... O cara falou ali talvez uns 30 segundos e o resto do tempo foi só elas fazendo chorume, tá ligado? Fazendo chorume, uma dando tapinha nas costas das outras. E assim, cara... Falar bem rápido da Fátima Bernardes, né? A Fátima Bernardes, sei lá que idade que ela tá, decidiu virar uma problematizadora, talvez por causa disso o casamento dela ali com o Bonner tenha fracassado, e agora ela tá com um soy boy bem mais novo do que ela, com um programa problematizador, mas, enfim, parece ser uma pessoa feliz, parece ser uma pessoa satisfeita com a vida. Eu acho que o Bonner saiu melhor nessa daí. Só que vamos analisar o caso da Kéfera, cara. É uma guria de... Eu vi aqui, acho que ela tem 25 anos, tá? Ela tá 1 ano depois do ápice de aparência física dela, né? Do ápice do mercado. Então é uma mulher que, assim, devia estar procurando um companheiro, devia aproveitar que tá pelo menos um pouquinho depois do ápice, né? Mas ainda tá próximo do ápice de mercado dela, tentar arranjar um companheiro, tentar fazer uma vida junto com ele, tentar ter filho, mas não... Na melhor época da vida dela, que ela poderia construir alguma coisa pra vida dela, é a problematizadora com... Meu Deus, cara, o brinco ridículo, essa roupa de tia velha no programa.
E olha o comportamento narcisista dessas duas mulheres, entendeu? É que nem eu falei, aquela falta de educação, aquela falta de empatia, comportamento totalmente narcisista. Que tipo de homem vai querer ficar perto disso? Que tipo de pessoa assiste um programa desse, entendeu? E o mais engraçado quando tu analisa esses casos, eu não vou nem entrar nesses detalhes que o pessoal fala assim, é uma mimadinha, uma não sei o quê. Cara, é uma narcisista. É uma narcisista histérica, quase esquizofrênica. É basicamente isso que o feminismo faz com a mulherada. Só que o mais interessante de olhar para essa galera, geralmente é o seguinte: parece ser uma pessoa feliz, parece ser uma pessoa satisfeita com a vida, uma pessoa que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana problematizando tudo. Parece ser uma pessoa que tá de bem com a vida, entendeu? Basicamente tá seguindo aquele caminho, né? Tá seguindo aquele caminho de... vai passar o quê? Os próximos 10 anos da vida dela problematizando, aí vai chegar aos 35 anos de idade, ficar sozinha e encalhar, ou talvez fazer que nem a Fátima Bernardes, procurar um soy boy bem mais novo do que ela. Só que eu acho que a Fátima ainda tá meio noob, né? Na problematização, no feminismo interseccional. A Kéfera já tá com mais levels, né? Ela tá mais avançada nessa jogada aí. Então, o que sobra no futuro dessa mulher? Porque eu já falei, é um comportamento totalmente desrespeitoso, falta de empatia total, é uma pessoa praticamente que se torna asquerosa. Que tipo de homem vai querer estar perto? Eu posso reservar 3 coisas pro futuro dessa mulher, sabe? Uma dessas coisas é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, já fez bastante piadinha aqui no canal. Primeira coisa, um monte de antidepressivo. Segunda coisa, gatos de estimação, se é que a guria já não tem. E a terceira coisa, um dildo dragão. E eu tava até pensando assim, enquanto eu tava tendo umas ideias para esse vídeo, eu falei que a feminista ela se torna uma mulher insuportável, uma mulher histérica e uma mulher quase esquizofrênica, né? Qual era uma das coisas que os psicanalistas do século XIX receitavam para mulheres histérica? Era dildo. Então entra aí de novo a piadinha do dildo dragão. Mas enfim, caras, é engraçado como aquela minha teoria do lag cultural sempre acaba meio que se concretizando. Quer dizer, na verdade já tá cozinhando aqui no Brasil já há um tempinho, uns 2, 3 anos, esse negócio do feminismo interseccional, mas talvez ele não tenha aparecido tanto porque a gente tem menos aquela ideia de raça aqui no Brasil. A gente tem mais essa ideia da miscigenação. Só que daí nesse caso, como é um homem com uma mulher, aí é aquela ideia do protagonismo, a ideia do feminismo interseccional, de ter essa hierarquia, a Olimpíada da opressão, né? Em todo grupo tem que ter algum opressor e algum oprimido, então aí não teve como escapar o feminismo interseccional. E só uma outra coisinha para concluir o vídeo, para tu ver como o feminismo ele tá bem ligado com o comunismo, com o marxismo, né? Porque até mesmo dentro de um grupo que segue uma ideologia que teoricamente era para todo mundo ser aliado, ainda assim eles têm que criar essa ideia do oprimido e opressor. E essa teoria marxista do oprimido e do opressor é uma coisa tão estúpida, porque até se tu for analisar de forma realista, de forma tátil, a vida de uma pessoa, desde quando ela nasce até ela morrer, independente da raça, independente do tu vai ver que a pessoa não é durante toda a vida dela oprimida e não é durante toda a vida dela opressora. A gente possui mobilidade econômica, a gente possui mobilidade social nas nossas vidas. Então vai ter momentos da tua vida que tu vai estar acima de outras pessoas, vai ter momentos que tu vai estar abaixo, e não existe nada de errado nisso. A pessoa não tem que ter mais direitos ou menos direitos por causa disso, não tem que ter tratamento preferencial ou não por causa disso. E tu pode ver que tudo quanto é ideologia, tudo quanto é movimento que quer criar essas hierarquias, que quer criar oprimido, opressor, pessoas com mais ou menos direitos, não funciona. O negócio acaba ruindo. O negócio acaba fracassando total, que nem eu já disse a respeito do feminismo, que ele vai fracassar por diversas razões econômicas e de taxa de natalidade. Ou simplesmente o pessoal começa a fazer civil entre eles. Porque no fundo, é um bando de gente mesquinha, egoísta e asquerosa. Por esse vídeo é isso.